Homem visita o túmulo da falecida esposa, mas encontra duas crianças colocando flores em seu túmulo. Ele pergunta quem são elas as duas, e a resposta o paralisa. Ela é nossa mãe. Amor, eu quero lhe contar algo. Essas foram as últimas palavras de Melissa, sussurradas com dificuldade, com os lábios quase roxos, antes que o ar abandonasse de vez seu peito. A máquina apitou, os médicos correram e Dante ficou parado, congelado, segurando a mão fria da esposa sem entender que aquele era de verdade o fim. 4 anos depois, ainda eram aquelas palavras que ecoavam na cabeça dele todas as noites. Ele acordou de sobressalto outra vez, o coração disparado, o quarto meio escuro, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua entrando pela janela. De novo, ele murmurou, passando a mão pelo rosto. O que você queria me contar, Melissa? Ninguém sabia responder. Ele perguntou à mãe de Melissa, às tias, aos primos, às amigas mais antigas. Ela não tinha segredos de você, Dante. A mãe dela repetia sempre, segurando a xícara de café com as mãos trêmulas. Você era o orgulho dela, mas quanto mais o tempo passava, mais aquele buraco crescia dentro dele. Agora, olhando para trás, Dante enxergava coisas que, na época, ele não quis ver. Pequenos silêncios de Melissa, um olhar perdido na janela, um sorriso que apagava rápido demais. Ela estava triste e eu não vi. Ele pensava amargurado. No primeiro ano depois da morte, Dante ia ao cemitério quase todo dia. Sentava-se no mármore gelado do túmulo, conversava com ela como se ela pudesse responder. Lembra daquela nossa viagem? Ele dizia rindo sozinho. Você reclamando do hotel o tempo todo. Ele ficava horas ali até o corpo doer. Era como se abandonar o túmulo fosse abandonar Melissa de novo. Mas o tempo é cruel e, ao mesmo tempo, anestésico. No segundo ano, ele já não ia tanto. 2 vezes no máximo, no dia em que ela morreu e no dia de finados. Mesmo assim, algo começou a incomodar. Na primeira visita daquele segundo ano, havia um buquê de flores frescas no túmulo. Flores que ele não tinha colocado. Uma vela ainda com a cera quente derretendo lentamente. Deve ser engano, ele murmurou olhando em volta. Chamou um dos funcionários, um senhor de uniforme gasto que varria as aleias. O senhor sabe se o cemitério coloca flores assim de tempos em tempos? Dante perguntou apontando para o túmulo. Não, isso é coisa de família, o funcionário respondeu coçando a cabeça. A gente só cuida da limpeza. Dante franziu a testa. No ano seguinte, a mesma coisa. Flores novas, vela acesa, nenhum bilhete, nenhum nome. Aquilo começou a tirar o sono dele tanto quanto o último sussurro de Melissa. No 4º ano ele decidiu. Vou descobrir quem está fazendo isso. Acordou antes do sol nascer. O relógio marcava 4 e pouco quando ele jogou água no rosto, vestiu uma calça jeans, uma camiseta simples e pegou o casaco. O céu ainda estava escuro quando ele saiu de casa. Às 5 em ponto, Dante já estava sentado em um banco de cimento próximo ao túmulo de Melissa. O cemitério parecia outro mundo naquele horário. Silencioso, úmido, com uma neblina leve roçando o chão. Ele cruzou os braços, enfiou as mãos nos bolsos e esperou. As horas começaram a se arrastar. O sol subiu devagar, os funcionários chegaram, alguns poucos visitantes apareceram, deixaram flores, rezaram baixinho e foram embora. No túmulo de Melissa, nada. Não é possível, ele murmurou olhando para o relógio pela 1000ª vez. 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. O estômago roncou alto, lembrando que ele não tinha comido nada desde a noite anterior. Só um lanche rápido, ele resmungou levantando. Eu vou ali e volto. Quem quer que seja, talvez venha no fim da tarde. A lanchonete ficava a poucos passos do portão. Dante comeu apressado, mal sentindo o gosto do sanduíche. Tomou o café quase queimando a língua, inquieto, com a sensação de que estava cometendo um erro só por ter saído de lá. Quando voltou, o coração afundou. Tinha alguém no túmulo de Melissa. 2 figuras pequenas, na verdade. Um garoto e uma garota, de no máximo 8 ou 9 anos, estavam em pé diante da lápide. A menina ajeitava um ramalhete de flores coloridas cuidadosamente, como se tivesse medo de quebrar alguma pétala. O menino segurava uma vela acesa, concentrado,
protegendo a chama com a mão. Dante parou alguns metros atrás, o peito apertado. As primeiras perguntas vieram como um choque. Quem são? De quem são filhos? O que estão fazendo aqui? Ele respirou fundo, tentando manter a voz calma, e se aproximou devagar. Oi, ele disse, abaixando-se para ficar na altura deles. Tudo bem? As crianças olharam para ele. A menina tinha olhos grandes e curiosos. O menino, um olhar mais sério, desconfiado. Normalmente, crianças se encolhiam um pouco diante de Dante por causa da altura dele, quase 2 metros. Mas aquelas não recuaram. Pareciam-se à vontade. Oi, respondeu a menina. Como vocês se chamam? Dante perguntou, forçando um sorriso. Eu sou Ana, disse a menina, e ele é o João. Oi. Ana. Oi, João, Dante repetiu, engolindo em seco. E o que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Ana alisou a pedra do túmulo com carinho, como se estivesse tocando o rosto de alguém. A gente veio visitar a nossa mãe. Ela respondeu simples, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O mundo de Dante parou. Ele piscou, achando que tinha entendido errado. A mãe de vocês? Ele insistiu, a voz falhando. Desculpem, acho que eu não ouvi direito. Quem é a mãe de vocês? João apontou para a lápide sem hesitar. Ela, a Melissa, nossa mãe. Dante sentiu as pernas fraquejarem. Ele se levantou num impulso, o coração disparado, a cabeça zumbindo. Por um segundo, teve a sensação de que o chão estava se mexendo. Não, isso é absurdo. Eu e Melissa nunca tivemos filhos. Nunca. Vocês têm certeza do que estão dizendo? Ele perguntou, a voz agora saindo mais dura do que ele queria. Ana franziu a testa, confusa. Claro que temos. A gente vem sempre aqui. A nossa mãe morreu faz tempo. Ela olhou para o irmão, buscando apoio. Não é, João? Ele apenas assentiu, sério. Antes que Dante pudesse perguntar mais alguma coisa, uma voz feminina soou atrás deles, aflita. Ana, João, eu falei para vocês não se afastarem de mim. Dante se virou. Uma mulher se aproximava com passos apressados, o rosto pálido, os olhos arregalados ao vê-lo ali, tão perto das crianças. Ela vestia roupas simples, o cabelo preso de qualquer jeito, como alguém que está sempre correndo contra o tempo. Desculpa, moço, ela disse, puxando as crianças pela mão com delicadeza, mas com pressa. Eles não costumam conversar com estranhos. Eu não sou exatamente um estranho, Dante respondeu, tentando controlar o tom. Eu era o marido da pessoa que está enterrada aqui. Os olhos da mulher se arregalaram ainda mais. O marido? Ela repetiu, quase num sussurro. Por um instante o olhar dela misturou surpresa e medo. Ela apertou mais forte a mão das crianças. Vamos, Ana, vamos, João, ela disse, já começando a se afastar. A gente já ficou tempo demais aqui. Dante deu um passo à frente. Espera, ele pediu. Eu só quero entender. Quem são essas crianças? Por que disseram que a Melissa é mãe delas? Eu e ela nunca tivemos filhos. A mulher fingiu não ouvir. Acelerou o passo, quase arrastando os dois. Moça, por favor. Dante insistiu, andando atrás, o coração disparado. Eu só quero conversar. Eu esperei 4 anos para saber se minha esposa tinha algum segredo. Você precisa me dizer o que está acontecendo. Ela chegou até um carro simples parado na rua em frente ao cemitério e abriu apressada a porta de trás. Entrem, ordenou às crianças, a voz trêmula. Ana olhou para trás para Dante com expressão confusa. Tchau, moço, ela disse baixinho. Tchau, murmurou Dante sem saber o que responder. Ele tentou dar a volta para alcançar a porta do motorista, mas a mulher entrou rapidamente, bateu a porta e ligou o carro com mãos nervosas. Por favor, espera, ele gritou, batendo na janela. Eu não quero tirar nada de vocês, eu só quero a verdade. Ela não olhou para ele. Olhos fixos à frente, acelerou. O carro arrancou, levantando poeira, e desapareceu na esquina em poucos segundos. Dante ficou parado no meio da rua, ofegante, o coração em pedaços e a cabeça cheia de perguntas. A sensação de que Melissa ainda tinha algo a dizer agora era quase insuportável. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e quando os abriu encarou o asfalto. Repetiu em voz alta, devagar,
como quem grava um número importante. 3, 8, 2, 5... Ele murmurou, decorando a sequência da placa. Se a esposa tinha deixado um segredo para trás, ele acabaria descobrindo. Nem que tivesse que ir até o fim do mundo. Dante respirou fundo, olhou uma última vez para o túmulo de Melissa e apertou os punhos. Você queria me contar algo, não queria, amor? Ele sussurrou. Então eu vou descobrir sozinho. Ele deu as costas ao cemitério, com o número da placa martelando na mente, sem imaginar que aquela busca mudaria não só a vida dele, mas de duas crianças que acabavam de colocar flores no túmulo da própria mãe. Dante voltou para casa com a placa do carro, repetindo na cabeça como um mantra. Tomou um banho rápido, mas a água quente não lavou a inquietação que queimava por dentro. Assim que se vestiu, pegou o telefone. Você ainda conhece gente que consegue puxar dados de placa? Ele perguntou, sem nem cumprimentar direito o amigo do outro lado da linha. Depende, a voz respondeu em tom desconfiado. Que tipo de encrenca você arrumou agora, Dante? Não é encrenca. É importante. Muito importante. Eu explico depois, por favor. Houve um silêncio curto. Manda a placa, o amigo suspirou. Vou ver o que consigo. Dante passou os números com calma, conferindo 2 vezes. Depois desligou e começou a andar de um lado para o outro na sala, roendo o lábio, checando o celular a cada 2 minutos, como se isso acelerasse o tempo. O aparelho vibrou. Achei, carro registrado em nome de Carolina. Logo depois, outra mensagem com um endereço. Dante encarou a tela por alguns segundos. O nome não dizia nada a ele, mas o endereço estava ali, claro, palpável. Um lugar onde as respostas podiam estar. Ele pegou a chave do carro. Se você tinha segredos, Melissa, murmurou, trancando a porta atrás de si. Hoje eu começo a descobrir. A casa era simples, com a pintura meio descascada. Um pequeno portão de ferro e algumas plantas em vasos improvisados perto da porta. Não parecia nem de longe esconder nada importante. E era justamente isso que deixava Dante mais nervoso. Ele respirou fundo e bateu. Demorou alguns segundos até a porta se abrir. Quando abriu, o rosto de Carolina apareceu. Ela estava sem maquiagem, com o cabelo preso em um coque apressado. O choque nos olhos dela foi imediato. Você... Ela sussurrou, levando a mão à boca. Como você me encontrou? Não importa. Dante respondeu firme, mas sem elevar a voz. Eu só sei que não vou embora até entender quem são aquelas crianças e por que colocam flores no túmulo da minha esposa. Os olhos dela voaram para a rua como se procurassem uma rota de fuga. Não havia. Por favor, eu não quero confusão, ela pediu num fio de voz. As crianças não fizeram nada de errado. Eu sei que não fizeram, ele respondeu mais calmo. É justamente por isso que eu estou aqui. Eu não vou sair daqui sem uma explicação. Se preferir, conversamos aqui fora, mas eu não vou ir embora. Carolina ficou em silêncio por alguns instantes, avaliando-o. Havia cansaço no olhar dela, mas também algo que Dante reconheceu. Medo. Ela abriu um pouco mais a porta. Entra. Dante entrou na casa. O chão era simples, mas limpo. Na sala pequena, havia um sofá gasto, uma mesinha com marcas de copo e algumas folhas de papel espalhadas. Ana e João estavam sentados no chão, desenhando com lápis de cor. Eles levantaram o rosto ao ver Dante. Oi, tio do cemitério. Ana sorriu, espontânea. Dante sentiu o peito apertar. Oi, ele respondeu, tentando sorrir de volta. Vão lá para o quarto um pouquinho, por favor. Carolina disse, forçando um sorriso para as crianças. Continuem os desenhos lá, tá bom? Mas eu tô terminando o meu sol. João protestou, segurando a folha. Leva o sol junto, meu amor. Ela respondeu, beijando o topo da cabeça dele. Depois você me mostra. Eles obedeceram, ainda curiosos, e desapareceram pelo corredor, rindo de alguma coisa que só eles entendiam. Carolina esperou o barulho da porta do quarto se fechar, e então apontou para o sofá. E senta. Dante sentou. Ela ficou em pé por alguns segundos, andando de um lado para o outro, como se ensaiasse o que dizer. Por fim, parou diante dele e cruzou os braços. Eu preciso que você entenda uma coisa desde o começo, ela começou com a voz baixa.
Eu nunca quis fazer mal a ninguém. Tudo o que eu fiz foi tentando proteger essas crianças. Dante assentiu, ainda sem saber onde aquilo ia chegar. Eu estou ouvindo. Ela respirou fundo. Eu conheci a Melissa na faculdade. A gente dividia o mesmo quarto no alojamento. Ela era... Carolina olhou para o vazio, um sorriso breve e nostálgico surgindo. Ela era cheia de vida. Ria alto demais, falava sem pensar, sonhava grande. E, ao mesmo tempo, carregava um peso que ninguém via. Então, que peso? Dante perguntou, inclinando-se para a frente. A infância dela, Carolina respondeu. Era muita dificuldade. Faltava tudo. Ela cresceu decidida a nunca mais passar necessidade. Para ela, dinheiro não era só conforto, era segurança, era respeito. Eu não estou dizendo que isso justificava tudo, mas... Explica um pouco. Dante engoliu em seco. Aquela imagem não combinava com a Melissa que ele conheceu, que ria de piadas bobas e chorava em comerciais de televisão. Carolina passou a mão pelo rosto, como se quisesse afastar uma lembrança desagradável. Depois que a gente terminou a faculdade, continuamos amigas. Eu fui trabalhar num emprego simples. Ela começou a sair com um homem que tinha muito dinheiro. Eu nunca entendi o que ela sentia por ele de verdade. Às vezes parecia apaixonada, outras vezes parecia mais apaixonada pela vida que ele podia oferecer. No começo, era tudo perfeito. Presentes, viagens, jantares. Ela dizia que finalmente a vida estava do jeito que tinha que ser. Mas com o tempo, o brilho dele foi diminuindo. Ele começou a ficar distante, frio, e ela entrou em desespero. Carolina se sentou na ponta da cadeira, apoiando os cotovelos nos joelhos. Um dia ela chegou na minha casa com os olhos arregalados, tremendo. Eu tô grávida, ela disse. Eu achei que ela estava apavorada. E estava, mas não do jeito que eu pensei. Ela falou, agora ele não vai me largar, com um filho ele vai ter que ficar. Carolina suspirou. Ela engravidou achando que isso ia prender ele. Dante fechou os olhos por um instante. Melissa nunca tinha dito nada. Nunca. E ele? Ele perguntou quase sem voz. O que ele fez? Ele não caiu, Carolina respondeu seca. Ele era mais velho, já tinha vivido muita coisa. Quando ela falou da gravidez, ele ficou furioso. Disse que não ia ser obrigado a nada, que se ela quisesse ter o filho, que tivesse sozinha. Ela falou em colocar ele na justiça, em conseguir uma pensão enorme. Ele riu. Disse só, vamos ver. E depois sumiu. Dante completou, sentindo a resposta antes dela vir. Carolina assentiu. No dia seguinte, ele não atendeu mais o telefone. Não estava no trabalho, não estava em lugar nenhum. Ela procurou, ligou para todo mundo. Ele não tinha família próxima, quase nenhum amigo. Com o tempo, começaram a surgir boatos de que ele tinha ido morar fora. Ele tinha dinheiro para isso. E ela ficou com a barriga crescendo e o medo crescendo junto. Dante olhou em direção ao corredor, como se pudesse ver através da parede as crianças que desenhavam no quarto. E então, eles nasceram, ele murmurou. Carolina sorriu, desta vez com ternura. Nasceram, Ana e João. Os dois tão pequenininhos, chorando alto. Eu lembro do dia em que segurei os dois no colo. Eu não era mãe, mas alguma coisa em mim acordou ali. Eu ia para a casa dela sempre que dava. Ajudava a trocar fralda, dava banho, fazia eles dormirem. O sorriso foi murchando. Só que para Melissa, quanto mais o tempo passava, mais os filhos significavam uma coisa. Obstáculo. Ela dizia que a vida dela estava acabando, que ninguém rico ia querer uma mulher com 2 filhos pequenos. E eu discutia, brigava com ela. O que você dizia? Dante perguntou, apertando as mãos. Eu falava, eles são seus filhos, Melissa. Olha para eles. Eles sorriem quando ouvem sua voz. Ela desviava o olhar. Um dia, ela apareceu na minha casa com uma mala pequena. Sentou no meu sofá, ficou mexendo nas unhas e disse, como se estivesse falando de qualquer coisa, eu vou entregar eles para adoção. Dante arregalou os olhos, o estômago revirando. Ela falou assim, desse jeito? Desse jeito, Carolina respondeu, com a voz embargada. Eu quase caí para trás. Eu perguntei se ela tinha enlouquecido. Ela disse que queria outra vida, que maternidade não combinava com ela.
que não ia abrir mão dos sonhos por causa de 2 crianças. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu não dormi naquela noite. Fiquei pensando neles indo para algum lugar desconhecido, sendo criados por qualquer pessoa. E eu já amava aquelas crianças. Eu podia não ter nada, mas tinha certeza de que nunca abandonaria eles. E o que você fez? Dante perguntou a voz baixa. Eu implorei. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Eu falei, deixa comigo, me dá eles. Ela riu no começo, achou que era piada. Depois percebeu que eu estava séria. Ela pensou e finalmente falou. Tá bom, melhor mesmo ficarem com você do que num lugar qualquer. Mas tinha um problema. Carolina entrelaçou os dedos. Eu era pobre. Tinha um emprego simples. Passar pela adoção legal seria quase impossível. Levaria anos. Então, tudo ficou no papel com ela. Os documentos, o registro, tudo em nome da Melissa. Mas quem criou, quem acordou de madrugada, quem correu para o hospital com febre alta, fui eu. O silêncio que caiu na sala era pesado. E depois? Dante perguntou, a garganta apertada. O que aconteceu com ela? Depois disso, ela se afastou, Carolina disse. De vez em quando mandava uma mensagem rápida, perguntava se estava tudo bem. Com o tempo, nem isso. Um dia eu soube que ela tinha se casado de novo, que estava com um homem chamado Dante. Ela fitou o rosto dele com cuidado. Quando ela te conheceu, ela ainda não tinha contado nada do passado para você. Ela me ligou nervosa, dizendo que tinha conhecido um homem completamente diferente de tudo que tinha vivido. Ela falava de você com um brilho que eu nunca tinha visto. Ela dizia que com você ela se sentia limpa, como se pudesse começar de novo. Então, por que ela nunca me contou sobre Ana e João? Ele perguntou, quase num sussurro. Carolina abaixou o olhar. Porque ela tinha medo de te perder. Medo de você olhar para ela com nojo, com julgamento. Medo de ver desmoronar a única coisa que fazia ela se sentir uma pessoa melhor. Ela esfregou as mãos nervosa. Eu achei, quando te vi no cemitério hoje, que você fosse o pai deles. Que tivesse vindo pegar as crianças de mim. Eu entrei em pânico. Eles são a minha vida, Dante. Se algum dia você quiser julgá-la, tudo bem. Mas, por favor, não tira eles de mim. Dante ficou em silêncio. A cabeça girava. A imagem de Melissa alegre e carinhosa que ele conheceu se chocava violentamente com essa Melissa do passado, que entregou os próprios filhos porque via neles um peso. Mas, ao olhar em direção ao corredor, ele lembrou dos olhos de Ana e João no cemitério, da maneira como colocavam as flores, do tchau moço inocente. Ele respirou fundo. Eu não vim tirar ninguém de você, ele disse finalmente. Eu vim tirar um peso de mim, e pelo visto, também da memória dela. Carolina fechou os olhos por um momento, como se alguém tivesse tirado uma pedra enorme de suas costas. Agora você sabe de tudo, ela sussurrou. Dante balançou a cabeça devagar. Não, ainda falta alguém me explicar por que escondeu isso de mim todo esse tempo. Ele se levantou. Eu preciso falar com a mãe dela. Dante ficou um tempo olhando para o chão da sala, como se as palavras de Carolina estivessem espalhadas ali em cacos. Eu juro para você, ele começou, a voz rouca. Essa não é a Melissa que eu conheci. Carolina o observava em silêncio. Ele levantou o olhar. A Melissa que eu amei. Ele continuou apertando as mãos. Era a pessoa que guardava os últimos pedaços de bolo para mim, que chorava quando via alguém na rua passando frio, que insistia em doar tudo que não usava mais. Ele respirou fundo. Ela tinha defeitos, claro, mas não era fria assim, não com crianças. Carolina fechou os olhos por um momento. Ninguém é só uma coisa, Dante, ela disse baixinho. Ela tinha uma parte machucada que só pensava em sobreviver, e tinha outra que talvez você tenha acordado. Não porque ela se casou comigo. Ele perguntou num misto de dor e incredulidade. Quando a gente se conheceu, eu era pobre. Eu trabalhava num lugar onde mal dava para pagar aluguel e contas. Ela podia, teoricamente, ter ido atrás de outro homem rico. Mas não foi. Ficou comigo. Me apoiou quando eu não tinha nada. Carolina deu de ombros com um sorriso triste. Dante respirou fundo,
mas a confusão continuava ali, latejando. E mais alguém sabia de tudo isso? Ele perguntou. Além de você? Carolina hesitou. A mãe dela, respondeu enfim. Elisa. Ela sabia de tudo desde o começo. O nome pesou no ar. A mãe dela, Dante repetiu, sentindo um choque de irritação e tristeza. Ela olhava para mim, chorava perto de mim, dizia que sentia muito pela morte da filha. E nunca me contou nada. Ele se levantou devagar, como se cada movimento exigisse esforço. Eu vou falar com ela, disse decidido. Hoje. Deu alguns passos em direção à porta, mas parou ao ouvir uma voz vinda do corredor. Mãe, tô com fome. João apareceu na porta do quarto, coçando os olhos, segurando o desenho amassado nas mãos. Ana vinha atrás, com o cabelo um pouco bagunçado. Carolina deu um sorriso cansado. Já vou ver alguma coisa para vocês, meu amor. Ela foi até a cozinha. Dante a seguiu com o olhar e por instinto foi atrás. Quando ela abriu a geladeira, a luz interna revelou quase nada. Uma garrafa de água pela metade, um resto de margarina, um pedaço de tomate dentro de um pote rachado. Ela ficou alguns segundos parada ali, fingindo procurar mais coisa. Eu acho que tem pão ainda, murmurou, sem coragem de olhar para Dante. Ele sentiu um nó se formar na garganta. Não era piedade. Era um tipo de dor misturado com respeito. Aquela mulher tinha criado 2 crianças com quase nada. Carolina, ele chamou suavemente. Ela fechou a porta da geladeira devagar, respirando fundo antes de encará-lo. No caminho para a casa da Elisa tem uma lanchonete, ele disse. Eu tô morrendo de fome. Que tal a gente ir todos juntos? Eu, você e as crianças. Ana, que tinha se aproximado, ouviu a última frase. Tem batata frita lá? Ela perguntou, animada. Das melhores, Dante respondeu forçando um sorriso. E um milkshake enorme do tamanho da sua cabeça. Os olhos dela brilharam. João se aproximou devagar. A gente pode ir, mãe? Ele perguntou esperançoso. Carolina olhou para os filhos, depois para Dante. Havia orgulho no olhar dela, mas também resignação. Dizer não significaria continuar fingindo que a geladeira cheia de nada era suficiente. Você pode, ela respondeu por fim, mas vocês dois vão por uma roupa melhor e nada de fazer bagunça lá. As crianças correram para o quarto, gritando de animação. Carolina se virou para Dante. Eu não quero que você sinta pena da gente, ela disse firme. Não é pena, ele respondeu no mesmo tom. Eu sei o que é passar aperto. Eu só não consigo ver essas crianças com fome e fingir que não vi. Ela engoliu em seco, os olhos marejando, mas assentiu. A lanchonete era simples, com cheiro de fritura no ar e mesas de plástico alinhadas. Mas para Ana e João parecia um parque de diversões. Posso pedir um hambúrguer com tudo? Ana perguntou com os cotovelos na mesa. Pode, Dante disse. E batata grande? João reforçou. Pode também. E milkshake? Ana completou quase rindo. Dante riu junto. Vamos fazer assim. Hoje não tem não, ele disse. Mas amanhã a gente volta ao talvez. Carolina observava a cena, quieta, com as mãos entrelaçadas. Quando os pedidos chegaram, as crianças devoraram tudo com uma alegria quase barulhenta. Riam, falavam alto, disputavam a batata mais comprida. Olha, mãe! Ana levantou a batata no ar como um troféu. Se brincar, essa aí vale um prêmio. Carolina respondeu com um sorriso que fazia tempo que Dante não via nela. Quando terminaram, os dois se recostaram nas cadeiras, satisfeitos. João limpou a boca com o guardanapo. Obrigado, tio Legal, ele disse sério, como se estivesse falando de uma coisa muito importante. Tio Legal? Dante repetiu surpreso. Kna sentiu com firmeza. Você é o tio legal agora, explicou. Tem o tio chato, o tio sumido, o tio que só aparece no fim do ano, e o tio legal, que leva a gente para comer. Dante sentiu algo aquecer o peito. Fico honrado com o título, respondeu sorrindo. Carolina olhava para ele com um misto de gratidão e preocupação. Quando saíram da lanchonete, o céu já começava a mudar de cor. O sol ia baixando, tingindo o horizonte de laranja. Agora a gente vai para a casa da Elisa, Dante explicou enquanto dirigia.
Mas vocês dois vão ficar no carro com a sua mãe, combinado? Por quê? João perguntou. Porque adultos às vezes precisam conversar sobre coisas chatas, ele respondeu. E eu prometo que, se tiver alguma coisa que envolva vocês, vocês vão saber pela gente, não por ninguém de fora. João pareceu aceitar. Ana encostou a testa na janela, olhando as casas passarem. A casa de Elisa ficava em um bairro mais antigo, com árvores grandes na calçada. Dante parou o carro em frente ao portão e desligou o motor. Ouviu o próprio coração batendo alto demais. Eu volto rapidinho, ele disse, tirando o cinto. Fiquem aqui, tá? Ana levantou a mão. Se demorar, eu posso buzinar? Ela perguntou. Não, Carolina respondeu, rindo de leve. Deixa o tio resolver as coisas dele em paz. Dante atravessou o portão conhecido. Quantas vezes ele já tinha subido aquelas escadas com uma torta nas mãos, ouvindo a voz de Elisa no corredor. Bateu a porta. Alguns segundos depois, ela abriu. Dante! Elisa arregalou os olhos. Meu filho, aconteceu alguma coisa? Ele reparou nas rugas mais profundas, nos cabelos mais brancos. O tempo tinha passado ali também. Aconteceu sim, ele respondeu. Eu preciso falar com a senhora. É importante. Ela abriu espaço. Entra, você quer café? Não, obrigado. Eles se sentaram à mesa da cozinha. O relógio na parede fazia um tic-tac insistente, como se estivesse marcando a contagem regressiva de alguma coisa. Você tá pálido, Elisa comentou. Aconteceu alguma coisa no cemitério? Você foi lá hoje, não foi? Ele a encarou sem rodeios. Eu descobri, Dante disse, sobre Ana e João. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o relógio pareceu parar. Os dedos de Elisa apertaram a borda da mesa. Ela não perguntou quem são. Não fingiu surpresa. Apenas levantou devagar, foi até a janela e puxou um pouco a cortina. Do carro na rua era possível ver, através do reflexo do vidro, duas cabecinhas curiosas encostadas no banco de trás. Os olhos de Elisa encheram de lágrimas. Eles... estão aqui? Ela sussurrou. Estão, Dante respondeu. Com a Carolina. Ela respirou fundo, como se o ar não coubesse nos pulmões. Eu sabia que esse dia ia chegar, murmurou. Só não imaginei que doeria tanto. Ela voltou para a mesa. Sentou-se devagar, as mãos tremendo. Me conta, Dante pediu, firme, mas com os olhos marejados. Me conta tudo o que a senhora sabe, porque eu me sinto o homem mais perdido do mundo. Eu vivi anos ao lado de uma mulher que eu amo, sem saber que ela tinha 2 filhos vivos, e a senhora olhava para mim e nunca disse nada. Os lábios de Elisa tremeram. Ela passou a mão no rosto, enxugando as lágrimas que já escorriam. Tá na hora de eu parar de me esconder atrás do silêncio, ela disse, com a voz embargada, e de te contar quem, de verdade, era a minha filha. Elisa respirou fundo algumas vezes antes de conseguir falar. Os olhos dela iam e voltavam para a janela, como se tivesse medo de encarar o que via lá fora. A vida nunca foi fácil para a gente, Dante. Ela começou com a voz rouca. Eu criei a Melissa sozinha. Não tinha ajuda, não tinha ninguém para dividir conta, preocupação, nada. Teve dia que eu jantei água com açúcar para deixar o alimento que tinha para ela. Ela deu um sorriso curto, sem alegria. A Melissa cresceu vendo isso. Vendo eu contar moeda para comprar pão, pedindo prazo nas contas, ela sempre dizia, mãe, quando eu crescer, nunca mais a senhora vai passar por isso. Eu achava bonito, mas, com o tempo, isso virou outra coisa. Virou o quê? Dante perguntou, baixinho. Virou uma fome sem fim, Elisa respondeu. Ela começou a achar que só dinheiro prestava, que ser pobre era o mesmo que ser humilhado. Quando ela conheceu aquele homem cheio de dinheiro, ela achou que tinha vencido a vida. Marcos, Dante murmurou. Elisa assentiu. Eu nunca fui com a cara dele. Tinha um sorriso fácil demais, um jeito de falar que parecia promessa vazia. Eu disse para ela tomar cuidado. Ela me chamou de exagerada. Disse que eu tinha inveja da vida boa que ela ia ter. Ela passou a mão pelos olhos, enxugando novas lágrimas. Quando ela engravidou achando que assim ia segurar ele, eu senti que estava tudo errado. Mas mãe que é mãe conhece a filha. Eu sabia que ela estava apavorada por dentro,
Tinha medo de perder a vida de luxo, de voltar para uma casinha apertada como a nossa. Dante escutava em silêncio, os punhos fechados sobre a mesa. Aquele homem sumiu, Elisa continuou, e junto com ele sumiu o chão da Melissa. Ela voltava aqui, chorava, dizia que era injustiça. Eu olhava para a barriga dela crescendo e pedia: filha, pensa nessas crianças. Elas não têm culpa das escolhas de ninguém. Ela dizia que ia resolver do jeito dela. Elisa respirou fundo, como se lembrasse de uma cena que ainda doía. Quando as crianças nasceram, um sorriso leve apareceu no canto da boca. 2 pacotinhos miúdos. Eu peguei no colo e senti o cheiro deles. Foi ali que eu virei avó. Eu pensei, agora ela vai amolecer. Mas em vez disso, o coração dela ficou ainda mais dividido. Metade queria colo, metade queria luxo. E a Carolina? Dante perguntou. Quando ela entra nessa história? Desde o começo, Elisa respondeu. Sempre que Melissa não aguentava o peso de ser mãe, ligava para Carolina. Ela era paciente, cuidadosa, fazia mamadeira, contava história. Eu via o jeito que ela olhava para as crianças. Era como se o peito dela se abrisse quando segurava os 2. Ela abaixou um pouco a cabeça. O dia em que Melissa decidiu entregar as crianças, eu nunca vou esquecer. Ela chegou aqui séria, sem chorar. Disse: mãe, eu não consigo. Eu não nasci para isso. Eu pedi, ajoelhei, implorei, dizendo que ela não estava pensando direito. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Se eu ficar com eles, vou odiar a minha vida, e eu não quero isso. Dante levou a mão à boca, chocado. Ela falou assim? Desse jeito? Falou. Elisa confirmou, com os olhos cheios d'água. Mas no fundo, eu sabia que ela estava defendendo uma parte dela que sempre teve medo. A Carolina apareceu, desesperada, dizendo que não suportava ver os 2 indo para um lugar desconhecido. Pediu para ficar com eles. Eu vi nos olhos dela a mãe que Melissa não conseguia ser naquele momento. Ela ajeitou o guardanapo na mesa, como se arrumasse um pensamento fora do lugar. Eu achei que se as crianças ficassem com a Carolina, teriam carinho. E tiveram. Mas eu cometi um erro enorme. Deixei tudo escondido, tudo nas sombras. Os papéis ficaram no nome da Melissa, como se ela fosse mãe só no documento. E a Carolina virou mãe de verdade, na prática, na vida. Dante respirou fundo, sentindo um peso diferente. Não era só sobre Melissa agora, mas também sobre Elisa. E depois ela me conheceu. Ele disse, quase adivinhando o que vinha. Elisa sorriu pela primeira vez com doçura. Ah, meu filho, quando ela te conheceu eu pensei que era mentira. Ela balançou a cabeça, lembrando. Ela chegou aqui com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Falava de você o tempo todo. Dizia que você era simples, que não tinha muito, mas que era trabalhador, honesto, que ouvia ela de verdade. E eu não tinha nada mesmo, Dante murmurou. Só um salário apertado e um monte de sonho. E pela primeira vez, isso foi suficiente para ela. Elisa completou. Ela dizia, mãe, eu tô feliz. E eu acreditava. Eu via vocês 2 juntos, rindo de coisa boba, dividindo pizza no sofá. Eu cheguei a pensar que talvez o passado ficasse para trás. Dante se mexeu na cadeira. Então por que ela não me contou? Perguntou, a dor vazando na voz. Por que não olhou nos meus olhos e disse que tinha 2 filhos vivos? Eu teria ouvido. Eu teria tentado entender. Mas ela me deixou no escuro. Me fez viver um casamento inteiro sem saber que eu poderia ter sido o padrasto deles, que eu poderia ter conhecido Ana e João quando eram pequenos. Os olhos de Elisa se encheram ainda mais. Porque ela tinha medo de ver o amor nos seus olhos apagando, respondeu. Medo de você olhar para ela e ver só os erros. Eu tentei convencê-la. Disse, você merece ser amada inteira, com tudo que já fez e deixou de fazer. Ela chorava. Dizia que queria te contar, mas nunca achava o momento. Ela encarou Dante com sinceridade. No fundo, eu também fui covarde. Eu devia ter contado. Eu via você tratar ela com tanto cuidado, tanta lealdade. E eu pensava, se eu abrir a boca, posso destruir essa felicidade. Eu escolhi o silêncio, achando que estava protegendo vocês. Só que silêncio também machuca.
Dante passou a mão pelos olhos tentando segurar as lágrimas, mas elas escaparam. E quando ela ficou doente, ele perguntou num fio de voz. A senhora sabia que ela queria me contar alguma coisa. Eu via no olhar dela. Elisa respirou fundo outra vez, como se aquela parte fosse a mais pesada. Quando apareceu aquele problema nos pulmões, a Melissa achou que era castigo, disse. Ela me falou mais de uma vez. Talvez seja isso que eu mereço pelo que fiz com meus filhos. Eu falava que doença não é castigo, mas ela não tirava isso da cabeça. O rosto de Elisa se suavizou por um instante. Um pouco antes de piorar, ela veio aqui. Saiu comigo de carro. Parou na esquina da casa da Carolina e ficou só olhando. As crianças estavam brincando na chuva, correndo no quintal, rindo alto. Ela chorou quieta. Apertava o cinto de segurança como se quisesse se segurar no próprio corpo. E por que não desceu? Dante perguntou angustiado. Por que não chamou? Por que não abraçou? Por que achou que não tinha mais direito? Elisa respondeu com um soluço. Ela dizia, eles estão bem sem mim. Eu estraguei tudo quando entreguei eles. Agora, se eu aparecer, só vou bagunçar mais. Ela ficou um tempo parada, olhando, e depois mandou eu voltar. Disse que era suficiente saber que estavam vivos, bem, amados. Dante levou as mãos ao cabelo, como se a cabeça fosse explodir com tanta informação. Dias depois, Elisa continuou engolindo em seco. Ela piorou muito. No hospital com você do lado, ela me pediu para chamar a Carolina. Eu não tive coragem. Eu sabia que, se vocês duas se encontrassem, tudo viria à tona ali. Eu tive medo de ver você se quebrar no meio do sofrimento. Medo de ver minha filha enfrentando no leito tudo que evitou a vida toda. Ela olhou para ele envergonhada. Eu não chamei a Carolina, eu segurei isso comigo. E nos últimos minutos, ela virou o rosto para você e falou aquela frase. Dante repetiu em voz baixa, como se tivesse voltado ao quarto de hospital. Amor, eu quero lhe contar algo. Elisa assentiu, as lágrimas escorrendo sem freio. Ela queria, de verdade, mas o corpo já não deixava. Faltou ar, faltou tempo, faltou coragem. E eu fiquei aqui, com esse segredo apodrecendo dentro de mim, achando que estava protegendo você, quando na verdade estava tirando o direito de você decidir o que fazer com a verdade. A cozinha ficou silenciosa. Só o barulho distante de um carro passando na rua lembrava que o mundo lá fora continuava. Dante respirou fundo, enxugou o rosto com as costas da mão. Eu não sei o que sentir, ele confessou. Parte de mim quer gritar. Outra parte olha para tudo isso e só sente pena dela. Pena de você. Pena da Carolina, das crianças. Todo mundo tentando fazer o melhor que consegue, mas machucando alguém no caminho. Elisa começou a chorar mais alto. Eu errei, meu filho. Eu errei muito. Se eu pudesse voltar, teria feito tudo diferente. Ele se levantou, deu a volta na mesa e colocou a mão no ombro dela. A senhora não tem como voltar, disse com a voz ainda trêmula. Mas tem como seguir. E eu também. A pergunta agora não é mais o que a Melissa fez ou deixou de fazer. É o que a gente vai fazer com o que sobrou. Ela enxugou o rosto confusa. O que sobrou? Dante olhou pela janela. Ana e João agora brincavam de alguma coisa dentro do carro, gesticulando animados. E um monte de adulto que deve a elas pelo menos uma coisa. Cuidado. Ele respirou fundo. Eu não posso mudar o passado da Melissa, mas eu posso decidir que tipo de homem eu vou ser na vida desses dois. E eu não quero ficar de longe, fingindo que não os conheci. Elisa o encarou com um misto de surpresa e esperança. O que você pretende fazer, Dante? Ele soltou o ar devagar. Primeiro eu vou explicar para Carolina que eu não estou aqui para tirar nada dela. Depois, eu vou estar por perto. Porque, gostando ou não, aqueles olhos que me encararam no cemitério também são parte da história da mulher que eu amei. Ele se afastou um pouco, caminhando em direção à porta. Elissa pediu para me contar algo e não conseguiu, disse, olhando de novo para Elisa. Hoje, graças a vocês duas, eu sei. Agora é minha vez de decidir o que fazer com isso. Elisa se levantou com dificuldade, enxugou as lágrimas e o abraçou, apertado. Seja melhor do que nós fomos, ela pediu chorosa.
Se aproxima deles. Não repete o nosso erro. Dante a apertou de volta. Eu vou tentar. Ele saiu da casa com o coração em pedaços, mas pela primeira vez em anos, com um caminho na frente. Ao se aproximar do carro, viu 4 olhos curiosos o observando pela janela. Ana abriu um sorriso. Você demorou, tio legal. Dante respirou fundo, devolvendo o sorriso. Demorei, ele disse, mas se vocês deixarem, agora eu pretendo não sumir mais. No caminho de volta, o carro parecia outro. Não era mais só um veículo com 4 pessoas dentro. Era um monte de histórias costuradas à força, tentando encontrar um jeito de seguir. No banco de trás, Ana e João cochichavam e riam de alguma coisa que tinham visto na rua. Carolina olhava pela janela, as mãos entrelaçadas, sem coragem de perguntar nada. Dante entrou, sentou ao volante e ficou alguns segundos em silêncio, respirando fundo. E então? Carolina arriscou com a voz baixa. Como foi? Ele olhou pelo retrovisor, viu os olhos curiosos das crianças, viu o rosto tenso de Carolina e decidiu que não ia despejar toda aquela dor ali, naquele instante. Foi necessário, respondeu. Depois eu conto com calma. Agora eu só sei de uma coisa. E o quê? João perguntou, se inclinando para frente. Dante virou metade do corpo para trás, forçando um sorriso. Vocês têm aula amanhã? Não, Ana respondeu animada. Amanhã é sábado. Ótimo, ele disse. Então amanhã a gente vai ao circo. Ao circo? Os dois gritaram ao mesmo tempo. Com pipoca, algodão doce e tudo que tiver direito, completou. Se a sua mãe deixar, claro. Ele olhou para Carolina, esperando. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa com a mudança de clima, mas o olhar agradecido entregava o quanto aquilo significava. Se vocês se comportarem, eu deixo, disse fingindo seriedade. As crianças comemoraram tão alto que um senhor na calçada olhou e sorriu. O sábado foi um daqueles dias que grudam no peito. O circo era simples, mas para Ana e João parecia o lugar mais mágico do mundo. Eles riam alto com o palhaço atrapalhado, prendiam a respiração nos números de equilíbrio, gritavam quando a luz apagava e o apresentador anunciava a próxima atração. Dante observava tudo mais do que o próprio espetáculo. O jeito que Ana segurava firme a mão de Carolina durante as partes mais escuras. O jeito que João se inclinava para frente, concentrado, como se quisesse gravar cada detalhe na memória. Tio legal, olha. Ana apontou para um homem fazendo malabarismo com argolas. Você consegue fazer isso? Consigo nada, ele riu. Se eu jogar 3 argolas para cima, caem 5 no chão. Carolina riu junto, relaxada como há muito tempo não ficava. Em alguns momentos, ela deixava o olhar escorregar para Dante. Via ele comprando pipoca, ajeitando o casaco nos ombros das crianças, quando o vento esfriava, explicando cada número como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela entendeu ali por que Melissa tinha se apaixonado por ele. Os meses seguintes viraram uma rotina silenciosa de aproximação. Todo sábado tinha alguma coisa. Parque, filme em casa, sorvete no fim da tarde. Em dias de semana, às vezes, Dante passava no mercado e aparecia na porta de Carolina com uma sacola. Comprei demais e estragaria na minha geladeira, ele dizia, jogando a desculpa mais fraca do mundo. Ela fingia acreditar. Então eu vou ajudar você a não desperdiçar, respondia pegando a sacola com delicadeza. Dentro, sempre tinha algo a mais. Um pacote de biscoito preferido das crianças, um suco que elas adoravam, um brinquedo simples, mas escolhido com carinho. Você não precisa fazer isso tudo, Carolina insistia. Eu sei que não preciso, ele dizia. Eu quero. As crianças se acostumaram tanto com a presença dele que, quando ele não aparecia, perguntavam: o tio legal ficou doente hoje? E o peito de Dante apertava de um jeito que ele não sabia mais se era dor ou gratidão. O golpe veio numa tarde de chuva fraca. Carolina apareceu na porta do apartamento de Dante com os olhos vermelhos, o cabelo preso às pressas e as mãos tremendo. Ela bateu com tanta força que ele se assustou. Carolina, o que aconteceu? Ele perguntou, abrindo a porta de imediato. Ela segurava alguns papéis amassados. Eles vão tirar as crianças de mim, ela disse num sopro. O chão sumiu debaixo dos pés dele. Como assim? Vizinhos.
Ela respirou fundo, engolindo um soluço. Vizinhos começaram a comentar, falar que eu vivia saindo com você no carro, que as crianças não eram minhas de sangue, que eu devia ter alguma coisa errada. Fizeram denúncia. O pessoal do conselho passou lá em casa. Eles descobriram que, nos documentos, as crianças estão em nome da Melissa, não no meu. Dante sentiu o sangue gelar. E o que disseram? Carolina abriu os papéis e mostrou. Que a situação é irregular, que oficiais vão avaliar a guarda, que podem levar Ana e João para um abrigo até tudo ser decidido. As lágrimas começaram a cair sem controle. Eles falaram como se fosse lógico. A senhora pode tentar adotar oficialmente depois, disseram, como se eu não tivesse sido mãe deles todos esses anos. Ela levou as mãos ao rosto. Eu não tenho dinheiro, Dante. Não tenho advogado, não tenho nada, eu não tenho chance. Ele respirou fundo, tentando segurar a própria raiva. A gente não vai deixar isso acontecer, afirmou com firmeza. Você não está sozinha. Mas o que a gente pode fazer? Ela perguntou, desesperada. Eles têm lei, têm papel. Eu só tenho... amor. Dante a encarou. Às vezes isso é mais poderoso do que parece. Pega as crianças. A gente vai lá agora. A sala do órgão público tinha cadeiras de plástico na recepção, uma mesa grande no centro e uma pilha de pastas empilhadas em cima de um armário velho. Uma mulher de olhar cansado folheava documentos. Nome completo da senhora? Ela perguntou, sem levantar muito a cabeça. Carolina respondeu, a voz balançando. E o seu? A mulher voltou-se para Dante. Ele informou. Vejo aqui, disse ela apontando para o papel, que as crianças estão registradas em nome de outra mulher falecida. A senhora sabe que isso é grave, não sabe? Eu sei que grave é separar mãe e filhos, Carolina respondeu, um pouco mais firme. Eu criei eles desde que nasceram. Eles só estão vivos porque alguém cuidou. Esse alguém fui eu. A funcionária suspirou. Eu entendo, mas a lei é clara. Não houve adoção legal. Não houve processo. As crianças estão em situação irregular. Vizinhos relataram movimentação estranha, uma figura masculina aparecendo com frequência. Dante interrompeu. A figura sou eu. Ela o encarou. E qual a sua relação com as crianças? Ele respirou fundo. Eu fui casado com a mãe biológica deles. A sala pareceu encolher. Eu não sabia da existência deles até pouco tempo. Agora sei. Sei também que a mãe deles, de verdade, é essa mulher aqui. Ele apontou para Carolina, que acordou de madrugada, cuidou de febre. Deu comida quando não tinha para ela mesma. Eu não vou ficar olhando enquanto vocês arrancam Ana e João dos braços dela. A funcionária apoiou o queixo na mão. Senhor, eu entendo o apelo emocional, mas existem procedimentos. As crianças podem ir para um abrigo até tudo ser regularizado. A senhora pode entrar com pedido de adoção. O senhor também, se for do interesse. Eu quero, Dante disse na mesma hora. Eu quero adotar os dois. Carolina o olhou surpresa, com lágrimas travadas nos olhos. Você faria isso? Ela sussurrou. Faria, ele disse sem hesitar. Mas eu sei que não é simples. Vai demorar. E enquanto isso, Ele engoliu em seco. Vão ficar onde? Em instituição temporária, a mulher respondeu. Lá eles vão ser protegidos e acompanhados. A partir daí, a justiça decide o melhor destino. Carolina deixou escapar um gemido de dor, como se tivesse levado um golpe invisível. Eles não são pacote para ser guardado em lugar nenhum, disse chorando. Eles têm casa, têm quarto, têm escola, têm rotina. São crianças, não processo. Dante colocou a mão no ombro dela, num gesto silencioso de apoio. A funcionária, por um momento, pareceu vacilar. Existe uma possibilidade, ela disse, após folhear outra pasta. Se houver parente biológico em condição de ficar com as crianças, a lei favorece a família. Alguém como avó, avô, tia. As palavras acenderam um clarão na mente de Dante. A mãe da Melissa, ele murmurou. A Elisa. Ele tirou o celular do bolso, quase derrubando. Ligou. Ela atendeu no terceiro toque. Dante, Elisa, eu preciso de você, ele disse, indo direto ao ponto. É sobre as crianças, sobre Ana e João. Meia hora depois,
Elisa entrou na sala com passos rápidos, o coração na mão. Ao ver Carolina sentada ao lado de Dante, com os olhos inchados, e mais adiante, Ana e João numa cadeira, abraçados, ela quase desabou. Meus amores, ela sussurrou, indo até eles. Ana levantou. A senhora é a mãe da Melissa, né? Perguntou como se confirmasse um detalhe que sentia. Sou, Elisa respondeu, tocando o rosto dos dois com delicadeza. E isso faz de mim o quê? Nossa avó, João disse, com simplicidade. Ela sorriu entre lágrimas e então se virou para a funcionária, endireitando o corpo. Eu quero a guarda temporária deles, anunciou. Eu sou a avó biológica, tenho casa, tenho condições e, sobretudo, eu tenho obrigação. Passei anos calada. Não vou ficar parada agora. A funcionária a observou, avaliando. A senhora está ciente das responsabilidades? Torre, ela disse, firme. Assino o que precisar hoje, agora. Mas eu não vou deixar esses dois irem para lugar nenhum que não seja comigo. O processo foi rápido, pelo menos naquele primeiro passo. Assinaturas, cópias de documentos, explicações, termos. Dante e Carolina assistiam tudo com o coração disparado. Quando saíram, o sol já começava a se pôr. Elisa caminhava segurando uma mão de Ana e uma de João. Antes de entrarem no carro, ela se virou para Carolina. Na minha casa tem um quarto vazio, disse, com a voz embargada, mas firme. Era da Melissa. Eu não consigo dormir lá até hoje. Se você quiser, ele pode ser seu. Você é a mãe deles, de verdade. Se quiser continuar com eles debaixo do mesmo teto, a porta está aberta. Carolina levou a mão à boca, surpresa. A senhora tem certeza? Tenho, respondeu. Eu errei demais no passado, mas não vou repetir agora. Entra na minha casa, por favor. Entra na minha vida, a gente cuida deles juntas. Carolina chorou, abraçando Elisa com força. Ana puxou o casaco de Dante. Tio legal, ela disse com os olhos brilhando. Então agora a gente vai ter 2 casas e 3 adultos chatos mandando a gente escovar os dentes? Ele riu, passando a mão no cabelo dela. 3 adultos chatos. E um monte de gente que ama vocês. Corrigiu. Enquanto o céu escurecia, algo começava a clarear dentro de todos eles. Não estava tudo resolvido. Ainda havia processos, papéis, medos. Mas pela primeira vez, Ana e João não estavam à mercê do acaso. Tinham braços dispostos a segurá-los. E Dante sabia, bem no fundo, que aquela não era só a história deles. Era também a chance de ele transformar a dor do segredo em cuidado, presença, e algo que talvez fosse ainda maior do que o amor que tinha sentido por Melissa. Os dias seguintes foram uma mistura de papelada e espera. Dante, que nunca gostou de burocracia, se viu sentado em cadeiras duras de repartições, ouvindo termos difíceis, assinando pilhas de documentos. Tinha advogado, tinha prazos, tinha audiências. Do outro lado, Carolina andava pela casa da Elisa, como quem pisa em um chão que pode sumir a qualquer momento. À noite, quando tudo silenciava, ela se encostava na porta do quarto emprestado, o antigo quarto de Melissa, e ficava olhando as malas ainda fechadas no canto. Parece que se eu desarrumar tudo, eles vão mudar de ideia e mandar eu ir embora, ela confessou certa vez, sentando-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá nas mãos. Ninguém vai mandar você embora daqui, Elisa respondeu firme, colocando mais açúcar na própria xícara. Você é a mãe deles, aqui ou em qualquer outro lugar. Dante chegava sempre tarde, depois de mais um dia correndo entre trabalho e documentos. Alguma novidade? Carolina perguntava assim que ouvia a porta. Ele tirava a pasta debaixo do braço, cansado. Mais um passo dado, dizia. Ainda não é o fim, mas estamos caminhando. Ana e João acompanhavam tudo à distância, com a sensibilidade que só criança tem. Um dia, Ana entrou na sala segurando um desenho. 4 figuras de mãos dadas, 2 pequenas e 2 grandes, em frente a uma casinha com janelas enormes. Olha, mãe, ela mostrou para Carolina. É a nossa família. Carolina olhou o desenho, sentiu os olhos arderem e apenas a abraçou. Meses depois, numa manhã de céu limpo, o telefone de Dante tocou. Ele atendeu no primeiro toque.
Alô? Senhor Dante? Era a voz do advogado. Tenho uma notícia. A guarda definitiva das crianças foi concedida ao senhor. Dante encostou na parede, fechando os olhos por um instante. E a Carolina? Perguntou com o coração acelerado. Ela vai poder continuar com eles? Ela foi incluída como responsável afetiva no processo, o advogado explicou. Legalmente, o senhor é o guardião, mas há registro formal de que ela participa da criação. Em outras palavras, ninguém vai simplesmente arrancá-la da vida deles. Dante sorriu, sem perceber que estava com os olhos cheios d'água. Obrigado, de verdade. Quando contou a novidade, Ana e João pularam tanto que quase derrubaram o sofá da Elisa. Então agora você é o nosso pai? João perguntou, com aquela sinceridade que desmontava qualquer adulto. Dante respirou fundo. Se vocês quiserem que eu seja... Ele respondeu a voz embargada. Ana nem deu tempo. Eu quero! Gritou, abraçando as pernas dele. Pai legal! Carolina observava tudo num canto, com as mãos apertadas. Havia felicidade ali, mas também um medo discreto. Medo de sobrar, de virar coadjuvante na própria história com as crianças. Dante percebeu. Naquela mesma semana ele tomou outra decisão. Meu apartamento é um ovo, ele disse, rindo, sentado à mesa da cozinha com Elisa e Carolina. Um adulto mal cabe. Imagina 2 crianças. A gente precisa de um lugar maior. A gente? Carolina ecoou surpresa. Ele encarou os dois, sério. Eu não vou tirar vocês da Elisa, falou para Ana e João. Mas eu quero que vocês tenham um lugar que também seja de vocês, onde possam correr, brincar, fazer bagunça sem derrubar os vizinhos de cima da cama. Com quintal? Ana perguntou já animada. Com quintal, Dante confirmou. E, se der, até uma piscina. Você enlouqueceu. Carolina balançou a cabeça, meio rindo. Casa grande, piscina, isso custa caro, Dante. Eu trabalho há anos, ele respondeu tranquilo. Juntei dinheiro. Nunca fiz grandes planos além de pagar as contas. Acho que está na hora de investir em algo que valha mais do que qualquer coisa. Uma casa cheia de gente viva. Elisa apoiou a ideia na hora. Vai ser bom para todo mundo, ela disse. Eu já não tenho tanto fôlego para acompanhar criança correndo o dia todo, mas vocês têm. E minha casa continua aqui, aberta. Eu sou avó, não gerente de ninguém. Encontrar a casa certa não foi rápido, mas quando Dante viu, soube. Era uma casa de 2 andares, com um quintal grande nos fundos, algumas árvores e mais ao fundo, uma piscina não muito grande, mas suficiente para fazer Ana e João gritarem antes mesmo de entrar. A gente pode morar aqui mesmo? João perguntou, olhando tudo com os olhos arregalados. Se vocês toparem dividir o quarto às vezes e guardarem os brinquedos, sim, Dante respondeu. Dentro da casa, havia quartos suficientes para todos, um para Ana, outro para João, um para Dante e um quarto extra. Esse pode ser o meu? Carolina perguntou sem graça, passando a mão pela parede. Pode ser o seu, ele confirmou, se você quiser ficar. Ela olhou para ele, surpresa. Não sei o que você planeja, Dante, disse com honestidade, mas eu nunca vou deixar de ser mãe deles. Se um dia você achar que está tudo organizado demais e que eu atrapalho... Carolina, ele cortou com suavidade. Se eu tivesse pensado em organizar a vida sem você, eu não teria feito todo esse caminho. Essa casa só faz sentido se vocês estiverem dentro dela. Ela ficou em silêncio, engolindo aquela frase com cuidado, como quem engole algo quente demais. A rotina na nova casa logo se estabeleceu. De manhã, Dante saía para trabalhar. Carolina arrumava as crianças para a escola. À tarde, Ana voltava contando tudo o que tinha acontecido. João mostrava os deveres com orgulho. À noite, todos jantavam juntos, às vezes com Elisa, que adorava aparecer de surpresa com um bolo ou um legume da época. Isso aqui tá com cheiro de lar, ela disse certa vez, respirando fundo na cozinha. A dinâmica entre Dante e Carolina começou a chamar a atenção até das crianças. Vocês parecem um casal, Ana comentou sem rodeios certa noite, enquanto os dois lavavam a louça. Carolina quase derrubou o prato que segurava. Quem te ensinou a falar assim? Perguntou rindo nervosa.
Eu tenho olhos, Ana respondeu, dando de ombros e saindo correndo. Dante riu, mas por dentro sentiu algo mexer. Ele gostava da maneira como Carolina ria das piadas bobas dele, do jeito que ajeitava o cabelo atrás da orelha quando ficava sem graça, da atenção com que ela ouvia as crianças. Sentia algo crescer, silencioso, mas ao mesmo tempo esbarrava numa barreira. Ela tinha sido amiga de Melissa. Havia um respeito ali que o deixava travado. Carolina, por sua vez, sentia o coração apertar toda vez que o via cochilando no sofá, exausto, com a cabeça pendendo e um controle remoto caindo da mão. Ela tinha vontade de cobrir com uma manta, de sentar ao lado, de encostar a cabeça no ombro dele, e ao mesmo tempo se punia mentalmente. Ele foi marido da minha amiga, repetia para si mesma. Eu não posso sentir isso. Essa confusão só encontrou um rumo quando o corpo de Carolina resolveu fraquejar. Começou com um resfriado simples, um espirro aqui, uma tosse ali. Vai se agasalhar direito, menina, Elisa resmungou num dia de visita. Você acha que tem pilha no lugar do peito? Carolina riu. É só uma gripe boba. Mas em poucos dias a gripe boba virou febre alta, dor no corpo, tosse forte. Ela mal conseguia ficar em pé. Dante, preocupado, ligou para um médico, seguiu todas as orientações. Um dos conselhos era evitar que as crianças ficassem tão próximas, para não correr o risco de ficarem doentes também. Eles podem ficar comigo essa semana. Elisa se ofereceu sem pestanejar. Eu dou conta. Ana não gostou muito da ideia no começo. Mas quem vai fazer o macarrão igual a mãe? Reclamou. Eu vou tentar chegar perto, Elisa disse rindo. E quando ela melhorar, você volta correndo pro colo dela do jeitinho que gosta. As crianças acabaram indo com a avó a contragosto, mas entendendo que era por pouco tempo. E Dante ficou sozinho com Carolina. Ele se dividia entre o trabalho, as tarefas da casa e os cuidados com ela. Preparava chá, sopa simples, remédios na hora certa. À noite entrava no quarto devagar com a bandeja nas mãos. Eu não mereço tudo isso, ela murmurou certa vez com a voz fraca enquanto ele ajeitava o travesseiro. Merece sim, ele respondeu. Você passou anos cuidando de 2 seres humanos sozinha. Deixa alguém cuidar de você agora. Numa das noites mais difíceis, a febre estava alta. Carolina suava a respiração pesada, os olhos semicerrados. Dante passou um pano úmido na testa dela, preocupado. Fica calma, vai passar, sussurrou. Ela virou o rosto levemente em direção a ele. Os olhos pareciam perdidos entre o sono e a consciência. Eu te amo, murmurou num fio de voz. Eu te amo tanto. Dante congelou. Por um segundo, pensou que ela estivesse confundindo com alguém, misturando lembranças. Mas o jeito como a mão dela procurou a dele, apertando com força, não parecia devaneio. Ele sorriu, mesmo com o coração disparado, e levou a mão dela aos lábios. Eu também te amo, respondeu baixinho. E não é por causa da febre. Ela já não ouviu. Afundou de novo no sono pesado. 2 dias depois, a febre baixou. Carolina se levantou mais disposta, ainda fraca, mas andando pela casa com passos lentos. Você parece gente outra vez, Dante brincou, vendo-a surgir na cozinha com o cabelo preso de qualquer jeito. Que elogio maravilhoso, ela riu. Parece gente. Ele preparava café. As crianças estão morrendo de saudade, contou. Se você aguentar uma tarde de gritos, amanhã a gente busca eles. Ela sorriu, mas percebeu algo diferente nele. O jeito de olhar, de se aproximar, de encostar a xícara mais perto da mão dela. O que foi? Perguntou desconfiada. Você tá com essa cara desde que eu acordei melhor. Dante apoiou as mãos na mesa, respirou fundo e decidiu que não ia esperar outra febre para falar. Eu não quero que você precise delirar de novo para dizer o que sente. Ele começou com um meio sorriso. E também não quero dizer o que eu sinto só quando você estiver sem lembrar. Ela franziu a testa. Do que você está falando? Ele se aproximou um pouco mais. Naquela noite, quando a febre estava alta, você disse que me amava. O rosto de Carolina corou na mesma hora. Eu falei isso? Levou a mão à boca, envergonhada. Ah, não. Charles falou. Ele confirmou com doçura. E eu respondi, disse que também te amo. E não foi por pena nem por impulso,
foi porque já faz tempo que isso está aqui dentro. Ele tocou o próprio peito. Carolina ficou em silêncio, o coração disparado. 1000 pensamentos atravessaram a cabeça dela. Melissa, o passado, o medo de estar fazendo algo errado. Mas, acima de tudo, uma certeza. Aquele homem tinha mudado a vida dela e dos filhos de um jeito que ninguém jamais tinha feito. Não foi a febre, ela confessou baixinho. Eu já sentia isso há muito tempo. Só tinha medo de admitir até para mim mesma. Medo de desrespeitar a memória dela. Medo de você achar que eu estava tentando ocupar um lugar que não era meu. Ele balançou a cabeça. O lugar que você ocupa na vida deles e na minha, você conquistou vivendo, não roubando, respondeu. A Melissa faz parte da nossa história. Ela sempre vai fazer. Mas nada do que a gente construiu aqui é contra ela. É depois dela. Carolina olhou nos olhos dele com lágrimas se formando. Eu te amo, repetiu agora com clareza, sem febre, sem delírio, do jeito mais inteiro que eu sei amar. Dante sorriu, se aproximou devagar e encostou a testa na dela. Eu também te amo, disse, antes de beijá-la. Foi um beijo calmo, sem urgência, cheio de tudo que ficou guardado por tempo demais. Gratidão, carinho, esperança. Quando se afastaram, os dois riram, meio sem graça, meio aliviados. As crianças vão surtar quando souberem, Carolina comentou, enxugando os olhos. Vão fazer uma festa maior que a do circo, Dante respondeu. E fizeram. No dia seguinte, quando Ana e João chegaram da casa da Elisa e viram os dois de mãos dadas, trocaram um olhar rápido. Eu sabia! Ana gritou. Eu sabia que vocês eram um casal! João cruzou os braços fingindo seriedade. Isso significa que a gente vai ter que escovar os dentes mais vezes? Significa que vocês vão ter 2 adultos pegando no pé em dobro. Dante riu. E uma família inteira para segurar vocês quando tropeçarem. Carolina abraçou os filhos. Dante os envolveu também e do portão, Elisa observava a cena com um sorriso emocionado. Ali, diante daquela casa com quintal e piscina, diante de crianças que um dia foram rejeitadas e agora eram disputadas por braços amorosos, diante de um homem marcado por um segredo e de uma mulher marcada por escolhas difíceis, algo novo nascia. Não era perfeito. Tinha passado cicatrizes, lembranças que ainda doíam. Mas no meio de tudo isso, havia algo que finalmente não estava mais escondido. Um lar. E se algum dia Dante ainda voltasse ao túmulo de Melissa, não estaria mais sozinho. Porque agora ele carregava consigo 2 crianças que colocavam flores não só em uma lápide, mas também na memória da mãe que um dia as deixou e, sem saber, abriu espaço para que outra mãe e um novo amor surgissem no caminho.